nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Jó, amém, igreja? Uma história muito conhecida. Aleluia. No livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Amém, igreja? Aleluia. A igreja já achou? Diga amém. Amém. Ô, glória. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos, e se envelhecerá na terra, as suas raízes e seu tronco morrerão no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso eterno Deus, Deus de maravilha, Deus de poder. Nessa noite agora, Pai, queremos render graça ao teu nome e te pedir, Senhor, a tua misericórdia. Pai amado, Pai querido, nessa noite agora, Pai, vai de encontro, Pai amado, Pai querido. Ah, Jesus, tu és fiel, tu és maravilhoso. Queremos exaltar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor venha, Senhor, tomar a frente, a direção de tudo. Repreender, Senhor, todo ataque, toda fúria, todo levante, toda barreira. Nesta noite agora, Pai, cai por terra todo mal, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podem sentar em nome de Jesus. Eita glória. Uma linda salva de palmas para o eterno. Eita glória, honra, glória e louvor é para o Senhor. Para a gente conhecer um pouco sobre a história, aleluia, no capítulo 14, verso 7, a gente vai em Jó, né? Quem não conhece a história de Jó, né? Quem não se deparou com uma situação? A história de Jó, aleluia, todo mundo conhece. Era um homem, aleluia, que vivia, aleluia, numa região muito riquíssima. Era um homem que tinha muitos bens, muita propriedade, tinha uma família perfeita, os filhos perfeitos. Porém, igreja, chegou um momento que a situação, a adversidade bateu na porta dele. E ele era um homem íntegro, temente, fiel, obediente ao Senhor. Era um homem, aleluia, que se desviava do mal. Aleluia! Mas eu vou entender, aleluia, que o nosso adversário, o meu adversário, ele anda, aleluia, procurando, rodeando, aleluia, quem é fiel. Aleluia! E ali, aleluia, o inimigo no verso 2 se apresentou ao Senhor. E o Senhor perguntou a Satanás: por onde andas? Ele falou: eu ando rodeando a terra. Ou seja, se ele está rodeando, ele está procurando algo. Aleluia! Mas entenda uma coisa, igreja, que quando Deus, aleluia, ele se apresenta e fala, aleluia, você está vendo meu servo Jó, homem íntegro, justo, temente, obediente. Meu Deus. Ele estava falando da fidelidade de Jó. A pastora, nós pastores conhecemos a nossa ovelha. Conhecemos, aleluia, a história de cada uma. Por quê? Porque Jó, igreja, era um homem temente ao Senhor. Ele era justo. Ele era riquíssimo em todas as áreas. Tinha bens, propriedade. Mas eu vou entender, aleluia, nessa história, que quando o inimigo ele tenta tocar em algo precioso que é teu, aleluia, primeiro ele pede permissão, aleluia. Ele, aleluia, Deus ele tem poder, aleluia, para repreender. E a história vai relatar que falou assim, né? Ele está nessa situação porque as tuas mãos estão sobre ele. Tira as tuas mãos, olha só, tira e vai ver o que vai acontecer. Meu Deus, Jesus. Ele Deus fala, as mãos do Senhor estão sobre a vida de quem? Glória a Deus. De Jó. Mas houve ali um desafio. Deus falou assim, sim, então tá bom. Meu Deus. Eu vou te dar permissão. Se algo na minha vida e na tua vida está ocorrendo, porque é permissão do Senhor. Porque o diabo ele não tem poder. O diabo ele tem força, mas não tem poder.
se depara com uma pessoa enferma, ela não tem força, ela não tem vigor. Eu falo porque eu já fiquei enferma, pregando a palavra, levando o evangelho, fazendo a obra de Deus, e nunca faltei em culto. Mas sabe por quê? Graça, fidelidade, o amor de Deus, aleluia, o temor de Deus não pode faltar. Essa é a essência, é o temor, aleluia, que não pode faltar na minha vida e na tua vida. E Jó se deparou diante de uma situação muito triste, sofredora, lamentosa, porque a situação, aleluia, era de enfermidade. Ele sentou e começou a pegar as telhas e começou a se coçar. Mas eu vou entender ali, aleluia, ele falou assim: nu eu nasci e nu morreremos. Isso daí é para você ter aleluia, uma base da história de Jó. Aleluia! Mas quando ele se depara, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, que fala sobre no verso 14. Aleluia. Glória a Deus, no verso 14, igreja. Fala, aleluia, porque há esperança. A esperança na minha vida e na tua vida não pode morrer. Ainda há esperança. Ainda a árvore ela é cortada. Aleluia, ela vai dar fruto. Ela vai crescer. Ela vai germinar. Aleluia. O diabo quer roubar a tua alegria. O diabo quer roubar a tua esperança, a tua confiança. Aleluia. Primeira área que o inimigo ele toca é na família de Jó, para tentar destabilizar, para tentar desequilibrar Jó. Mas Jó, momento algum, igreja, ele confiou no Senhor. Meu Deus, é verdade. Nós temos de confiar no meio da tempestade, no meio do vendaval. É necessário confiar, senão você está perdendo tempo dentro da igreja. Aleluia. Você tem que crer e acreditar que no meio das lutas vai haver, aleluia, um tempo novo. Vai vir uma nova história, um novo recomeço. É necessário eu crer e você crer. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou falar, igreja, as 3 fases da árvore, que eu achei muito interessante. Glória. Glória. Aleluia. Toda árvore, aleluia, para ela dar um crescimento, para ela crescer, para ela ficar grande, para ela ficar bonita, viçosa, é necessário, aleluia, a primeira semente. Aleluia, cair em boa terra, ela germinar, ela, aleluia, começar a desenvolver os seus nutrientes. Verdade. O sol, a água, é necessário, igreja. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou entender, aleluia, a primeira fase, aleluia, a fase da infância da árvore. Qual é a fase, igreja? Dela está pequenininha. Preste bem atenção. Ela bem pequenininha, ela vai começar, aleluia, com uma semente. A semente vai começar a desenvolver ali. E alguns dias, aleluia, vai tendo crescimento. Você coloca dentro de um vasozinho e começa ali a botar semente, e você vai ver, vai voando com a água aos pouquinhos, porque a água ela é vida, a água, aleluia, traz, aleluia, refrigério, a água ela é cura, que é a palavra de Deus para curar, libertar, salvar e transformar. A água ela traz transformação. E ela foi crescendo, e ela foi ali criando o quê? Raiz. É raiz, igreja. Se toda plantinha não tiver raiz, ela não é sólida, ela não vai crescer, ela vai vingar e vai morrer, ela vai
e começa a desenvolver. Vocês podem fazer um teste em casa. Isso somos nós, crentes na casa do Senhor. Nós somos crentes, aleluia, caminhando de passo a passo na presença de Deus, aprendendo. Se você não sentar aí para aprender, como que Deus vai te dar, aleluia, a incumbência de você, aleluia, ter a sua empresa, ter o seu negócio? Como você vai conseguir liderar se você não sabe sentar para ouvir e aprender? Me diz. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Então é necessário, aleluia, essa fase, aleluia, Glória a Deus. da adolescência. Ela começou a desenvolver e já começou a criar força. Então a sua raiz já está o quê? Sólida. As raízes já estão profundas. Raiz profunda. É forte, igreja. Aleluia. Glória a Deus. E ela, aleluia, vai crescendo, vai ficando bonita, vai criando sombra, aleluia. Vai criando resistência contra a tempestade, quando o vendaval, quando o relâmpago, aleluia, o vento sopra para um lado e para o outro, mas ela continua firme. Porque as suas raízes já estão o quê? Fortíssima, estão profunda. A árvore, ela não só cresce para cima não, igreja. A árvore, ela tem a tendência, aleluia, para crescer para baixo, para o solo, para o quê? Criar o quê? Vínculo, procurar o quê? Profundidade. Assim somos nós crentes, que temos que ter profundidade, temos que ter intimidade, temos que ter comprometimento, temos que ter, aleluia, o secreto com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E a terceira, igreja. Deus é maravilhoso. A fase adulta. Quem não quer ser adulto, né? A fase adulta. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Aleluia. Tudo é uma história. E se hoje você está aqui é porque você tem uma história. E essa árvore, aleluia, ela vai criar a árvore adulta, ela vai criar frutos. Coisa linda. Ela vai dar frutos. Mas por quê? Ela passou os 3 processos. A infância, amém, igreja, a adolescência e virou adulta. Por que ela vai dar fruto? Porque a sua raiz estava profunda. Tinha o que? Alicerce. Tinha base. Veio o vento, a tempestade, e ela continuou ali, aleluia, dando crescimento. E estava sendo o que? O segredo de tudo é o que, igreja? A água. Fica você, até um dia que você beber água. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o teu lixo? Então a água é a fonte de vida. A água é o alimento sólido. A água é o nutriente que precisa dentro de você. Porque a água, ela restaura, ela renova, ela traz vida. Aleluia. A água é a substância, aleluia, enriquecedora para o teu corpo. Amém. Porque há esperança para a árvore cortada. Porque Jó, igreja, ele passou por esse processo. Ele se comparou com uma árvore. Aleluia. Ele se comparou com uma árvore. Senhor, não vai haver mais esperança. Cortar, aleluia, a minha alegria, a minha esperança. Mas Deus fala, ainda há esperança. Vou eu restituir casamento, vou eu restituir família, vou eu
aleluia. Ainda que se renovam e não cessarão os seus renovos. Então quando você está, aleluia, plantado, aleluia, dentro do rio, do ribeiro, e as águas, aleluia, vão a cada dia passando pelas raízes, aleluia, você vai criando força, você vai criando, aleluia, ousadia, você vai criando, aleluia, se empoderando, tomando atitude, porque essa água, aleluia, ela vai purificar, aleluia, tirar todos os resíduos e vai ficar uma água, aleluia, uma árvore cristalina, cheia, aleluia, de nutrientes. Aí eu te pergunto, uma árvore cheia de fruto, todo mundo quer arrancar ou jogar? Dá uma pedra aí, Rui. Jogar, né? Pedra. Mas por quê? Está dando fruto. Aleluia. Aleluia. E suas raízes já estão, aleluia, profunda. Ela suporta. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre a árvore, mas se a gente for pela palmeira, no Salmos 92, você vê que a palmeira, aleluia, ela tem suas raízes profundas. E porque ela suporta tanto vento e tempestade, ela vai para um lado, vai para o outro, aleluia, torce, mas ela continua firme e forte. Somos nós, crentes, na presença do Senhor. Nós não podemos desistir. No primeiro impasse, na primeira hora, no primeiro momento, aleluia, eu não vou, eu não faço, eu não quero. Repreenda esse mal em nome de Jesus. Aleluia. Deus te chamou para ser uma árvore forte, com raízes fortes e potentes. Deus te chamou para ser valente. Aleluia. E às vezes a gente ficamos com medo. Mas o medo não é do Senhor. O medo é do inimigo, aleluia, que tenta colocar, aleluia, esse medo para te neutralizar, para te parar, para você não avançar, para você não prosseguir, para você não vencer e viver os seus sonhos e projetos na tua vida. Mas, aleluia, há um renovo sobre a tua vida, há uma restituição, aleluia, há uns frutos novos. Você tem que crer, aleluia, você tem que tomar posse do teu milagre. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! E se envelhecerá na terra suas raízes, e o seu trono morrer em pó. Não vai envelhecer, igreja. Quem conhece aqui a história da águia? Alguém conhece? Parabéns. Alguém conhece a história da águia? Ela vive, aleluia, 70 anos. Mas o processo que ela passa, aos 40 anos, ela toma uma decisão na sua vida, aleluia, de fazer um renovo. É necessário um renovo. Isso são nós dentro da casa do Senhor como árvore. Precisamos ser renovadas, precisamos ser limpos pelo poder da palavra, para que nós não possamos envelhecer. É necessário esse renovo. A águia, ela vai para o topo de uma montanha muito grande. E ela se isola. Aí começa o processo dela de quê? Processo dela de purificação. Tudo que está velho, o bico, as penas, porque o bico, aleluia, é pontiagudo que vai direto no coração dela para matar. E a primeira coisa, ela vai se torturar, aleluia, e vai bater no seu bico para fazer um renovo. Aí veio o renovo do bico. As suas garras, as suas unhas,
envelhecendo. Eita glória! Nós precisamos ser renovados. Nós precisamos, aleluia, ao cheiro das águas. Aleluia! Nós precisamos ser renovados pelo cheiro das águas, pela palavra que foi ministrada. Aleluia! E ela, sabe o que ela faz? Ela começa a bater. Para que a unha dela solte e nasce o que? Uma nova unha. Olha para você. Mas ela precisa, aleluia, sabe de quê? Aleluia, se mutilar. Ela estava o quê? Se mutilando. Porque algo velho estava atrapalhando ela. Porque, igreja, é necessário eu e você ser renovados dia após dia. Aí ela pega e começa o quê? As penas. Meu Deus, é forte. E começa, aleluia, a fazer uma limpeza. Ela estava só, solitária. Muitas das vezes é necessário ficar só para ter um renovo espiritual, para que o cheiro das águas venha nos o quê? Nos purificar. Às vezes as pessoas não entendem. Não é para entender, é só para ver um milagre na tua vida. O que Deus vai fazer no teu casamento é restituição. Tá velho? Vai ficar novo, porque a mão de Deus, a essência, o cheiro das águas vai atrair coisas novas. Quando ela passou esse processo lindo, que eu amo, aleluia, ela pegou o voo. E você como, aleluia, árvore, dando fruto, dando crescimento, aleluia. Quando, aleluia, a árvore, ela começa, aleluia, da sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente onde descansará. Direi, meu Senhor, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aleluia, é a sombra aonde todo mundo, aleluia, vai em direção. E a águia começa, aleluia, se levantar. Aleluia, abrir as asas. Deus quer que você seja como águia, superar o desafio, avançar as batalhas. Aleluia, ter um foco, ter um alvo. E ela começa, aleluia, aleluia, ela começa no foco dela, na direção, no alvo. E ela começa, igreja, aleluia, a tentar, aleluia, mergulhar no mar. O primeiro voo da águia, aleluia, ela começa a descer, aleluia, e ela desce, e ela começa, aleluia, e cada mergulho que ela dava, as suas forças estavam sendo renovadas, estabelecidas, e Deus estava dando visão, limpando a visão, dando direção, aleluia, ao cheiro das águas ela estava descendo, e Deus estava fazendo algo sobrenatural. Isso é na minha vida, na tua vida, aleluia, a águia, aleluia, ela criou o que? Resistência. A águia, ela tem que criar resistência quando combate, aleluia. Os que podam as árvores, eles falam assim: olha como é ferida e cortada. Fico feliz que a Rebeca está ali com o filho dela, né? O esposo dela. Deus abençoe, viu? Aleluia. E ele pega um machado. Olha o mistério do machado. Aleluia. Ele pega o machado e fala: não, ela já está velha há muito tempo. Vamos tentar, aleluia, dar um estalho. Meu Deus, é forte. Estalho. Para ela criar força. Para ela criar vigor. É ou não é? Quem entendeu o mistério? Às vezes é necessário você ficar ferido, como Jó ficou ferido, mas Jó passou o processo e ele superou. E a glória de Deus sobre a vida de Jó
tem mais ou menos 60 anos. Uma jaqueira. E você sabia que toda árvore, aleluia, ela chora? Chora ou não chora? Porque ela tem vida. Ela tem vida. Olha Deus dando vida aí nos teus sonhos. Olha Deus dando vida aí nos teus projetos. Deus está restituindo. Recebe, tem vida, tem vida. Deus está restituindo tudo aquilo que o inimigo, aleluia, tentou roubar o que é teu. Restituição. Tem vida aí, tem vida aí. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, ele não esquece de mim, de você. Eu me converti, tinha 14 anos, me desviei aos 18 anos, voltei para o evangelho com 20 anos, hoje em dia eu estou com 50, mas eu amo fazer a obra de Deus. Está machucando, está ferida, mas eu faço. E desiste. Eu falei, sai de perto de mim. Se falar para mim, desiste. Deus nunca mandou eu desistir. Deus nunca desistiu de mim. Como que eu vou desistir, aleluia, do projeto que Deus colocou na minha vida e na tua vida? Não desista do teu projeto. Não desista do teu sonho. Não desista de casar, construir uma família. Eu casei, igreja, com, vamos dizer, 40 anos. Tive o Samuel entre 41 e 42, foi nessa faixa. Samuel hoje está com 9 anos. Tem uma pessoa que virou para mim e falou assim, ó, cuidado, gravidez de 40 anos é alto risco. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Quem me deu garante. Quem te deu garante. Ele é o dono da promessa. Ele é o dono do milagre. Se ele gerou, aleluia, vai dar fruto, vai crescer, vai, aleluia, vai avançar, vai restituir tudo aquilo. Mas foi promessa. Ah, tá velha. Velha é o diabo. É o capeta. Nada tá velho não, igreja. Deus, glória. Agora, aleluia. A árvore, aleluia. Ela vai criar, aleluia. Toda, aleluia, esses frutos, ela sofreu mutilação. Ela chorou. Pessoas que quebrou o braço, pessoas que quebrou o galho. É ou não é? Tem árvore que eu vejo que tem uma substância, quando a gente machuca ela, uma substância vermelha. Eu esqueci o nome dessa árvore. Então Deus, aleluia, Ele nos compara como uma árvore. Porque nós como árvore, aleluia, tem árvore fraca, tem árvore, aleluia, forte, mas tem árvore, aleluia, cheia de quê? Aleluia, que dá bons frutos. Tem árvore sem tocar quebra. É como na casa do Senhor, tem vários vasos. Vaso de honra, vaso de desonra, eita glória. Vaso de barro, é ou não é, igreja? Essas são as árvores. Mas quando Deus ele fala sobre a árvore, para a gente permanecer firme. Porque Ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável. Ele, aleluia, que sustenta a base, o alicerce. Não deixa que o vento, a tempestade, aleluia, a adversidade venha te parar. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele quer restituir, realizar sonhos e projetos. Só vai morrer no tempo do Senhor. Mas enquanto é isso, Deus vai reviver. Deus vai trazer vida. Deus vai restituir. Deus vai dar vida ao cheiro das águas. Deus vai mudar o cenário. Mas é necessário a gente ser cortado para que a gente venha
encorajar. Mas não está bom ainda. Não está bom, aleluia, aleluia, para que venha ser colher, aleluia, porque é necessário a gente passar por esse processo. Hoje, pela misericórdia, eu sou formada psicanálise terapeuta, pela misericórdia. Deus me deu esse presente lindo. Vou terminar agora. A massoterapeuta. Estou me formando. Mas deixei de fazer obra? Não. Não pode. Porque se Deus deu, Ele vai cobrar. Aleluia. Mas ninguém entende a luta, o processo. Aleluia. As tuas madrugadas, a pastora de madrugada, intercedendo, orando, estendendo as mãos, repreendendo. Ninguém vê isso. Aleluia. É por isso que as almas, aleluia, elas estão sendo o quê? Atingidas. Eu tive uma árvore, um limoneiro, que sabe quem matou ele? Eu saía da minha varanda e pegava ele. Coisa maravilhosa. O relâmpago. Terrível é cair na mão de Deus. Eu falei, Jesus, nem sobrou um tronco. Meu Deus, é forte. Dividiu no meio, ó. Duas bancas. Fez assim. Foi o que? A mão de Deus. O céu, aleluia, ele tem resposta. Aleluia. Deus não deixa um crente justo desamparado. Aleluia. Deus peleja ao teu favor, meu favor. Deus guerreia as tuas guerras, minha guerra. Mas é necessário, aleluia, nós entendermos que é necessário passar esse processo. Está ferido, está machucado, está doendo, mas vai. Ele garante que vai restituir, Ele garante que vai dar vida a esse projeto, Ele garante. Você sabe por que eu fui fazer massoterapeuta? Minha filha, ela é formada, ela mãe, precisava fazer isso. Eu fui tão humilde, eu falei, não, eu vou procurar uma assim. Não. Eu ia fazer um curso na CDD. E ela, não, mãe, faz esse daqui, porque eu vou precisar da senhora. Mas eu vou dizer algo, eu falei assim, eu posso até fazer, porque Deus, Ele já sinalizou, Ele já mostrou, Ele já revelou, aleluia, mas eu não abro mão do chamado, eu não abro mão da obra, aleluia, porque a igreja, em primeiro lugar o reino, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você quer um casamento abençoado? Busca o Senhor em primeiro lugar. Quer uma saúde, aleluia, abençoada? Busca o reino, aleluia. Quer uma vida financeira próspera? Busca o reino em todas as áreas. Nem que chegue ali na última cadeira e sente. Porque Deus conhece o teu coração. E sabe por que tem muitas árvores, aleluia, fraca? Aleluia, porque não aguenta a luta, a tempestade, não aguenta, aleluia, a perseguição. Se quebra no meio do caminho. E Deus nos chamou para quê? Para que nós possamos ser, aleluia, uma árvore diferente. Ao cheiro das águas. É Deus que vai sustentar. É Deus, aleluia, que te dá vida. É Deus, aleluia, que está colocando a cada dia o nutriente, aleluia, nas tuas raízes. Qual é o nutriente, pastora? Oração, jejum, consagração, busca, revestimento. Quem gosta de subir o monte, sobe as campinas, aleluia, para que o Espírito Santo, aleluia, venha te renovar, te fortalecer. É necessário.
E quando Jó mencionava essa situação, aleluia, ao cheiro das águas brotará, vai brotar, vai brotar, vai ter vida, aleluia. Mas você tem que estar, aleluia, diante da cachoeira, do trono de Deus que jorra águas cristalinas para regar as tuas raízes, buscando, se fortalecendo, aleluia, dando crescimento. Não vem dizer que toda árvore é igual, porque todas são diferentes. Eu não é, pastora? É verdade. Cada árvore é diferente. Eu não estou falando para vocês ser igual a mim. Não. Nem igual ao outro. Você tem que ser igual ao Todo-Poderoso. O Senhor, aleluia. Ser a imagem e semelhança de Cristo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ninguém é igual a ninguém, igual os dedos. São diferentes. Os irmãos, então, um é louro, outro é moreno, um é ruivo. É ou não é? Então a gente tem que entender que cada um tem uma essência. Cada um tem um dom. Aleluia. E cada um vai dar fruto diferente. Um vai ser um fruto mirrado. Mas outros vão expandir. Vai ser um fruto viçoso, gostoso, doce. Outro vai dar um fruto amargo. Eita glória. Desceu um fresquinho. Jesus. Mas é essa árvore, aleluia, que dá esses frutos. Gostoso, maravilhoso. Aleluia. Docinho. Nossa, uma manga docinha. Oh, ela foi o quê? Plantada onde, igreja? Numa terra fértil. Numa terra, aleluia, boa. Aleluia. Esteja plantado numa terra boa, que dá o quê? Vai dar seus frutos. E todo dia vai ser regado. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Os obreiros ficam atentos. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão, igreja, aleluia, na sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, eterno Deus. Pai amado, Pai querido, nessa noite agora, meu Senhor da glória. Eu quero diante do Senhor, Pai, pedir para que as tuas mãos fortes de poder